tudo bem? Eu tenho certeza de que está tudo bem com você, porque comigo você sabe, sempre tudo está sempre tudo azul, tudo blue. Estamos juntos porque nós temos que estarmos sempre de bem com a vida. Eu sou André Pacheco e você me conhece diretamente daqui dos estúdios de uma das ilhas da Rádio e TV Metropolitana de Piracicaba. Eu, André Pacheco, conto sempre com a supervisão e chefia de reportagens e com produções de conteúdos do nosso querido Enzo Oliveira e a direção-geral do Super Danilo Teles. Hoje, agora, nós vamos falar de um dos maiores profissionais da dramaturgia brasileira, um dos melhores atores que o teatro, o cinema e a televisão do Brasil já tiveram. Valmor Chagas, que infelizmente teve um final muito triste. Valmor Chagas, que nasceu na pequena Alegrete, cidadezinha com pouco mais de 15 mil habitantes, que fica no interior do estado do Rio Grande do Sul. Pouca gente sabe, mas Valmor Chagas era gaúcho. Mudou-se para Porto Alegre, onde morou por pouco tempo na juventude. Já acalentava o sonho de se tornar ator. Queria, a princípio, fazer teatro e percebeu, na ocasião, que Porto Alegre também era muito pequena para os seus grandes sonhos. E Valmor arrumou suas malas e veio para a cidade de São Paulo. Não demorou muito para que o seu talento fosse reconhecido por produtores teatrais, numa era quando não se falava em televisão. Na década de 40, Valmor Chagas acabou encabeçando grandes elencos de peças teatrais em São Paulo que excursionaram por todo o país. E nessas atividades teatrais, porque a televisão só veio para o Brasil em 1950, Valmor Chagas, então, acabou encontrando no meio do caminho da dramaturgia, no mundo de sonhos e de encanto e de fantasia da representação, tudo envolvendo o teatro, ele encontrou aquela que seria a mulher da vida dele e que tempos depois acabaria o matando em vida até chegar ao seu suicídio. Valmor conheceu Cacilda Becker, uma das atrizes mais requisitadas da dramaturgia brasileira na década de 40. Os dois acabaram se relacionando, se apaixonaram perdidamente um pelo outro, acabaram se envolvendo e tiveram uma filha. Entre os anos 40 e 50, ele e Cacilda passaram a trabalharem juntos, produzindo peças de teatro, excursionando pelo país inteiro. Algumas peças escritas por ele, que também foi, além de ator, foi autor e diretor, entre outras atividades. Valmor era um profissional diversificado, diferenciado. Fazia de tudo um pouco na representação. Chegou até a dirigir novelas em certa ocasião, atuando por detrás das câmeras, mas o público sentindo a sua falta pela sua natureza indiscutível para representar e cativar milhões de telespectadores com seu carisma e a sua presença que já chegava causando ao olhar para a câmera. Valmor, ainda nos tempos de teatro, ao lado de Cacilda, escreveram peças que acabaram chamando a atenção até da imprensa internacional. Uma vez, diz a imprensa paulistana e também jornais cariocas, que algumas peças de Valmor Chagas e Cacilda Becker chegaram até os Estados Unidos da América do Norte, virando manchetes especiais no New York Times, o maior jornal em circulação na ocasião, na cidade de Nova York. New York Times, todo mundo sabe que até hoje circula para o mundo inteiro, principalmente agora, nesta era digital com a qual convivemos. Valmor Chagas teve uma filha, hoje já uma mulher adulta, com Cacilda Becker. Mas o destino o golpeou. Em certa noite, no meio de uma peça, num teatro em São Paulo, com a casa cheia, Cacilda Becker, que tinha pressão alta, passou mal e teve um AVC. No colo de Valmor, por ironia do destino, quando a cena exigia que ela caísse aos braços dele numa declaração de amor. E naquele momento, ela falou baixinho para ele,
para que o público não ouvisse: Valmor, eu acho que eu vou ter um AVC. Isso ele próprio disse tempos depois, numa entrevista exclusiva para Jô Soares, no programa do Jô, na Rede Globo de televisão. E realmente ela teve o AVC, doença que, para quem não sabe, é conhecida popularmente como derrame. Cacilda teve que deixar o palco às pressas, no meio da peça. E Valmor foi forte. No improviso, dirigiu e atuou na peça sozinho até o final, fazendo um monólogo que fez com que ele ganhasse tempo para fechar 1h30, conforme o contrato estabelecido entre os patrocinadores e o elenco, para que não deixasse o público na mão, porque todos os ingressos tinham sido vendidos. Então, percebam a estrutura emocional e psicológica que Valmor teve em não ter deixado o palco, em não ter parado a peça, em razão do grande amor da sua vida, da mãe da sua filha, a razão do seu viver, ter tido uma doença daquelas que acabam minando a vida das pessoas aos poucos, em pleno palco, num teatro conceituado em São Paulo, no meio de uma peça. Ele foi até o final. Teve estrutura. Tão logo terminou uma peça, Valmor então dispensou os demais protocolos, não deu entrevista. Ele tinha marcado uma coletiva no final da peça e correu para o hospital, onde Cacilda estava internada. Não demorou muito, porque o AVC tinha sido muito forte. Cacilda Becker partiu para o mundo espiritual e Valmor ficou com o coração partido e com a saudade da presença física do grande amor de sua vida. Já isso tinha acontecido já entre os anos 40 e 50. A partir dali, Valmor Chagas passou a viver com um fantasma que o perseguia. Cacilda Becker na sua cabeça e a saudade incurável que ele tinha, como uma sombra que se projeta no muro quando você vai caminhando numa calçada qualquer, na direção de um poste, e de preferência à noite, para que o seu imaginário entenda a cena, quando a luz projeta a sua sombra atrás de você e ela vai crescendo até te pôr medo. Proporcionalmente, era esse o sentimento de Valmor Chagas no labirinto das suas emoções, pelas saudades que tinha da mulher que ele mais amou na vida. E aquela situação o perseguiu, atravessando os anos 50. Já tínhamos a televisão no Brasil. A primeira emissora de TV, a TV Excelsior, inaugurada em 1950. Depois vieram outras, Rede Tupi de televisão, que hoje não existe mais, outras emissoras, vieram TV Cultura. Depois o SBT surgiu nos anos 80, a TV Bandeirantes também, da família Saad, que já tinha aparecido também entre os anos 50 e 60, e na década de 70 explodiu a Rede Globo de televisão, que ficou a Vênus platinada para todo o Brasil e internacionalmente falando também, por que não dizer? Valmor, então, já era notado pela sua capacidade no teatro, participou de grandes produções no cinema e foi contratado pela Rede Globo para compor um elenco de uma novela das 7, que se chamava Locomotivas, em 1977. Fez um grande personagem, ajudou muito no elenco, ao lado de Lucélia Santos, Araciba Labanian, Eva Tudor, entre outros e outros grandes talentos. Mas quanto mais ele trabalhava, menos ele dormia, porque o fantasma de Cacilda continuava perseguindo. Valmor, então, fez muitas novelas na Globo. O tempo passou, até que, em janeiro de 2013, o tempo passou e o fantasma de Cacilda continuou perseguindo e corroendo o coração de Valmor pela saudade. Não se conformando com a perda, a prova é que ele teve muitas oportunidades de ter outras mulheres em sua vida. Teve alguns casos, sim, passageiros, algumas aventuras, mas o amor continuava dentro dele por Cacilda, a ponto de ele nunca mais ter querido compromisso sério com nenhuma outra mulher. Casos passageiros, sim, às vezes para afastar um pouco a solidão. Solidão essa que tomou conta dele, Valmor, agora em tempos mais recentes, quando já aposentado do cinema, do teatro e da televisão,
Findado o seu contrato com a Rede Globo no ano de 2012, em 2013, Valmor, então, em profundo estado de depressão e ainda convivendo com as saudades da sua diva, Valmor se recolheu em uma pousada que era de sua propriedade, na zona rural, na área e jurisdição do município de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, no ano de 2013. Tinha como companhia 2 cachorros e o caseiro, um funcionário antigo que ele tinha, que tomava conta daquele local. Mal imaginava o caseiro que numa manhã ensolarada de janeiro, no meio de semana, ele ouviu um tiro quando estava tratando dos animais da pousada e estava trocando a água da piscina e fazendo outras coisas para deixar a casa em ordem. O caseiro ouviu um tiro. Sabendo que aquilo não era uma situação normal, correu para dentro da pousada, se dirigiu direto para o quarto onde estava Valmor Chagas e encontrou o ator caído com um tiro na cabeça, disparado por um revólver calibre 38, arma que o ator tinha, diga-se passagem, legalizada e registrada e com porte em delegacia policial. Ele estava dentro da lei, mas ninguém imaginava que, por mais que estivesse depressivo, que Valmor fosse tirar a própria vida pelo sofrimento que o assombrava desde a morte de Cacilda, 3 ou quase 4 décadas antes. Valmor não deixou nenhuma carta. Apenas um dia antes, conversando com o caseiro, se mostrou estranho, esquisito, distante, muito quieto. O caseiro cobrou esse comportamento porque Valmor conversava muito com ele, era sua única companhia, e os 2 cachorros. A solidão já tinha tomado conta da vida de Valmor há muito tempo. E no final da carreira, longe dos holofotes, longe do brilho, longe do assédio dos fãs, longe das noites de autógrafos, longe do glamour, tudo isso foi o suficiente para que ele aumentasse o seu para que piorasse, melhor dizendo, o seu quadro clínico depressivo. O corpo de Valmor foi cremado. E o que sobrou foi sepultado no cemitério de Guaratinguetá mesmo. Eu sou André Pacheco e você me conhece, contando com supervisão e chefia de reportagens de Enzo Oliveira e direção-geral de Danilo Teles. Eu encerro aqui muito triste, porque eu também era fã, como milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil também eram fãs de Valmor Chagas. Eu volto em breve com outro assunto qualquer de seu interesse. Um forte abraço e a gente se vê.